para você que acompanha a programação da TV Viçosa. Hoje é sexta-feira, infelizmente é o último dia da Semana do Fazendeiro, a 90ª Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa, que ocorre nesse ano de 2021 de maneira completamente virtual. Foram mais de 300 cursos disponibilizados, mais de 6.000 pessoas que participaram dessas atividades e também de todas as outras que envolveram a Semana do Fazendeiro. Aqui na TV Viçosa você acompanhou durante toda a semana bate-papos, rodas de conversa e o nosso programa especial que fez um compilado de tudo o que aconteceu na Semana do Fazendeiro. Hoje a gente também se despede da programação, esse é nosso último programa especial da Semana do Fazendeiro de 2021. Também nos despedimos aqui do Vale da Agronomia, que serviu de cenário para todos os nossos programas dessa semana, mais do que especial. Hoje no nosso programa você vai ver mais episódios da nossa mini fazenda, forragicultura e gado de leite. É o que você vai conferir agora e já já eu volto com mais atrações. Olá, eu sou Fernanda Quisotti, professora do Departamento de Zootecnia na área de forragicultura e pastagens aqui da UFV. E hoje eu estou aqui na Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão em Forragicultura da Universidade, a nossa UEP Forragicultura. A UEP Forragicultura possui cerca de 23 hectares e ampla infraestrutura que nos permite realizar diversas pesquisas na área de forragicultura, além de nos permitir realizar diversos cursos, treinamentos e aulas práticas. Aqui na nossa área nós temos mais de 120 exemplares de plantas forrageiras, incluindo gramíneas, leguminosas e outras plantas de interesse na alimentação animal, como por exemplo palma forrageira. E hoje eu estou aqui juntamente com alguns integrantes do Grupo de Estudos em Forragicultura, o GEFOR, para mostrar para vocês, falar um pouco sobre a importância das pastagens no cenário da pecuária nacional, bem como da importância de manejar adequadamente essas áreas. Então agora a nossa estudante Lara, do curso de Zootecnia da UFV, irá falar um pouco sobre a importância das pastagens no cenário da pecuária nacional e da importância do manejo correto dessas áreas. Olá pessoal, como a professora Fernanda disse, eu vou falar um pouco sobre a importância das pastagens no cenário da pecuária nacional e a importância do estabelecimento adequado dessas áreas de pastagens. O Brasil ele contém cerca de 170 milhões de hectares de área de pastagens. E isso corresponde a pelo menos 20% de todo o nosso país. E esse fato, juntamente com a nossa grande extensão territorial e condições climáticas favoráveis, nos permite a utilização da fonte de alimento mais barato na alimentação animal, principalmente em tempos de alta dos preços de outros insumos utilizados nas dietas dos animais, como por exemplo o milho e a soja. Nos permite também pensar que é praticamente impossível se falar na produção de leite e de carne hoje e não pensar em um sistema sob pastejo, até porque 90% dessa produção ela ocorre em criação a pasto. Mas, apesar da base da pecuária ser a pastagem, grande parte dessas áreas se encontram degradadas ou em algum grau de degradação. E a importância das pastagens não está relacionada apenas com a diminuição nos custos da alimentação animal, mas também com fatores sociais, econômicos e ambientais. Por exemplo, na geração de emprego, que contribui diretamente para a diminuição do êxodo rural, contribui para a conservação de recursos hídricos e proteção do solo contra processos erosivos e de degradação. E outro ponto importante também é que diminui na emissão dos gases de efeito estufa, já que o aquecimento global é uma constante preocupação de toda a população mundial. E sabemos que a pecuária ela contribui para a emissão desses gases, por exemplo, do metano e do óxido nitroso. Porém, pastagens bem manejadas e produtivas garantem o maior estoque de carbono no solo e maior captura de CO2 na fotossíntese. E esses fatos podem até neutralizar tais emissões. E isso por quê? Porque além do maior estoque de carbono no solo, como eu já comentei, pastagens de alto valor nutritivo garantem a diminuição do ciclo de produção e, consequentemente, uma menor emissão por quilo de leite ou carne produzido, e maior produtividade por unidade diária.
E agora, dando continuidade, o estudante Luciano irá falar sobre as boas práticas no estabelecimento e manejo dessas áreas de pastagens. Apesar do grande potencial para exploração de áreas sob pastagens na atividade da pecuária no cenário nacional, uma parte significativa das nossas pastagens se encontra em algum estágio de degradação. E para que a pastagem se mantenha perene e produtiva, garantindo a eficiência de produção animal, a eficiência econômica do sistema, a sustentabilidade, algumas medidas precisam ser tomadas tanto no estabelecimento quanto no manejo adequado da pastagem uma vez que estabelecida. Levando em consideração o estabelecimento, devemos tomar como medidas a correta correção de acidez do solo e fertilidade, o preparo do solo, a escolha de sementes de boa qualidade, o método de estabelecimento que o pecuarista irá trabalhar, se é monocultivo, se é consórcio, se é uma integração lavoura-pecuária ou mesmo uma integração lavoura-pecuária-floresta. E por fim, a escolha da espécie forrageira que melhor se adequa às condições locais, à espécie animal, a topografia, as condições climáticas, visto que no mercado hoje a gente tem uma gama de variedades de forrageiras ampla atendendo todas essas necessidades. Já no pasto estabelecido, devemos adotar como medidas uma correta adubação de manutenção, devemos ajustar sempre a taxa de lotação quando necessário, estar sempre atento à altura recomendada para cada forrageira, tanto em sistemas rotacionados como em sistema de lotação contínua. E um outro desafio que a pecuária encontra hoje aí no cenário nacional é a questão da estacionalidade da produção de forragem, visto que a produção de forragem ela não é permanente, não é constante ao longo de todo o ano. Então o pecuarista ele pode estar entrando com algumas medidas como diferimento de pastagem, ensilagem, fenação ou até mesmo o uso da cana-de-açúcar em épocas de seca. E agora, para finalizar, o estudante Igor Bretas irá destacar algumas características das principais plantas forrageiras utilizadas na pecuária nacional. Dentre as diversas opções de forrageiras que devem ser escolhidas para estabelecimento de uma área de pastagens, de acordo com as diferentes adaptações da planta, nós podemos destacar diversas espécies de braquiárias, por exemplo, a braquiária decumbens ou braquiarinha, que é uma planta de baixa exigência em fertilidade, muito tolerante à acidez dos solos, que tem bom potencial de cobertura do solo, então vai muito bem em áreas de morro, por exemplo, as áreas da zona da mata, que são muito comuns de ter um relevo acidentado. Porém, é muito acometida pela cigarrinha das pastagens. Então a gente tem outras alternativas, como por exemplo o braquiarão ou marandu, que é uma planta menos susceptível ao ataque de cigarrinhas e um pouco mais produtiva. Nós temos também como opção a braquiária rusisiensis, que é muito utilizada para a formação de palhada em sistemas de plantio direto, então muito utilizada em sistemas de integração, em consórcio, por exemplo, com o milho, porque ela é uma planta de fácil dessecação, então a gente consegue combater facilmente com o uso do glifosato, por exemplo, e aí tem a formação de palhada para sistemas de plantio direto. Mais recentemente foi lançado pela Embrapa um híbrido, que é a braquiária ipiporã, que tem um cruzamento entre rusisiensis e brisanta e que também tem boa tolerância à cigarrinha das pastagens, bom valor nutritivo. Nós temos opção para áreas que sofrem com inundações periódicas, como por exemplo a umidícola, que vai muito bem em condições de alagamento por curto período de tempo, mas em contrapartida tem baixo valor nutritivo e problemas com o estabelecimento, um estabelecimento muito lento. Nós temos opções mais adaptadas a períodos de seca, como a paiaguás, também uma planta lançada recentemente pela Embrapa e que tem um florescimento mais precoce, então permanece mais verde com melhor valor nutritivo por mais tempo durante o período seco. Em sistemas mais intensivos que utilizam, por exemplo, lotação rotacionada, nós temos diversas opções de pânico, que são plantas de porte maior e, portanto, mais exigentes em fertilidade do solo, mais exigentes em manejo, como, por exemplo, o capim-mombaça, bastante utilizado em sistemas de produção de leite, ou corte em sistemas de lotação intermitente. É uma planta de porte bastante elevado, com uma taxa de crescimento bem acelerada e que, portanto, precisa ser manejada por altura para que a gente consiga oferecer uma planta sempre com um bom valor nutritivo para o animal, então respeitando sempre a altura de entrada e de saída. Nós temos opções que foram lançadas mais recentemente, como o Zuri, o Quênia e o Tamani. Zuri e Quênia são bastante semelhantes ao mombaça, mas com um porte um pouco menor, maior proporção de folhas, então tem um manejo um pouco mais facilitado por alongar menos o colmo.
tamanho, uma planta de porte ainda menor, então muito indicada, por exemplo, para pastejo de ovinos. Dentro de outro gênero, nós temos opções de plantas indicadas para equídeos, principalmente o Tifton 85 ou o Coast Cross. A gente sabe que equídeos não têm boa aceitabilidade, por exemplo, por braquiárias e por alguns pânicos, então plantas bastante adequadas seriam o Tifton 85 ou o Coast Cross, mas tem um grande inconveniente de serem plantas propagadas por mudas, então a gente não tem sementes disponíveis no mercado. Como opção para produção de massa, tanto para picado verde no coxo quanto para ensilagem, nós temos também diversas opções de capim-elefante. Mais recentemente, muito se tem comentado sobre a BRS Capiaçu, que é uma alternativa com um potencial de produção de massa cerca de 30% a mais em relação às demais cultivares. Então uma planta que a gente consegue fazer o corte em torno de 2,5 metros a 3 metros para ofertar picado verde no coxo, ou 3,5 metros a 4 metros com o teor de matéria seca adequado para ensilagem. Pode produzir aí cerca de 300 toneladas por hectare ano de matéria verde ou 50 toneladas por hectare ano de matéria seca durante 3 cortes. Então é bastante produtiva e tem se mostrado uma boa alternativa para a produção de massa. Bom, espero que vocês tenham aprendido algo novo com os integrantes do grupo GEPOR sobre a área de forragicultura e pastagens. Então, eu convido a todos que venham a Viçosa, quando possível, após essa pandemia, para conhecer a UEP Forragicultura e conhecer mais sobre as nossas pesquisas, os nossos trabalhos e os nossos cursos. Vocês serão muito bem-vindos. Obrigada! Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no estábulo da Universidade Federal de Viçosa e vamos mostrar para vocês algumas das principais etapas que são necessárias e importantes para a produção de leite. Então quando a gente vai no mercado e compra lá o nosso leite de cada dia, muita coisa passa por trás dessa embalagem, desse leite que está pronto para a gente comprar. E hoje vocês vão entender um pouco melhor como que isso acontece. Aqui na UFGL, as bezerras são o futuro da nossa fazenda, então nós prezamos sempre pelo bem-estar delas. Assim que elas nascem, nós fazemos o controle, a cura de umbigo com um copo sem retorno, contendo iodo, em busca de mais ou menos 7% de concentração, e fazemos a cura até que o umbigo caia. Após isso, as bezerras são colostradas com o melhor colostro possível, para que elas adquiram imunidade passiva e possam se desenvolver bem e ser bezerras saudáveis no futuro. Além disso, nós colocamos também essas roupinhas para ajudá-las a se aquecer e manter a temperatura corporal. No início, utilizamos primeiro as mamadeiras. Essas mamadeiras facilitam a mamada do bezerro por serem mais fáceis de ele manusear e realmente mamar. Depois, eles passam para esse milk bar. Esse baldinho que contém um bico, que também é fácil, ele fica acoplado às casinhas tropicais das bezerras, onde elas mamam todo o leite de forma bastante prática e simulando realmente o aleitamento natural. Elas ficam com as cabeças mais arqueadas, assim, simulando realmente que estão mamando nas vacas. Isso facilita o fechamento da goteira esofágica e faz com que esse leite vá direto para a bomasa, onde vai ser digerido. Essas bezerras também, a partir do primeiro dia de vida, recebem concentrado. Esse concentrado auxilia que elas desenvolvam papilas ruminais. E com o tempo, elas vão aumentando esse consumo à medida que crescem. E esse aumento de consumo vai proporcionar a elas um melhor desenvolvimento durante toda a sua vida. E assim também é mais fácil no momento de desaleitar, porque então elas já estão mais adaptadas e conseguem se dar bem sem o leite, visto que elas já têm as papilas muito desenvolvidas e conseguem se alimentar e se manter sozinhas, mesmo sem o leite. Falar para vocês agora um pouco sobre a recria dos animais aqui no setor. Esses animais, aqui nós temos novilhas, até 15, 16 meses. Esses animais, eles consomem basicamente pasto e silagem, suplementados com sal mineral e a ração, que a gente conhece aqui também como concentrado. Esses animais,
nós temos aqui basicamente duas raças, os holandeses e os girolando, que são esses que estão atrás de nós aqui no pasto. As holandesas, elas emprenham com uma idade média de 13 a 14 meses, enquanto os girolandos emprenham com idade média de 14 a 16 meses. A gestação desses animais, das duas raças independentes, ela dura 9 meses. Esses animais, eles devem manter um ganho de peso médio durante essa fase de recria, de novilhas. Por quê? Esses animais, caso eles venham a engordar muito, isso pode gerar prejuízos irreversíveis ao longo da vida produtiva deste animal. Os exemplos das principais raças utilizadas para o leite no Brasil, que são as holandesas e as girolando, tanto os animais que ficam estabulados nessa baia, quanto os animais mostrados no pasto, eles têm total condição de expressar a sua característica natural, ou seja, a gente priva pelo bem-estar animal. As raças girolandas, que são animais zebus, eles têm a orelha um pouco maior, a parte de baixo do pescoço, que a gente chama de barbela, também é um pouco mais proeminente, e a característica das manchas, da pelagem manchada, com pequenas manchas, também é uma característica dessa raça. Já as holandesas têm orelhas um pouco menores, que a gente chama de orelha mais ativa, orelha mais esperta. A barbela é um pouco menor e as manchas desses animais geralmente são bem maiores. As tonalidades podem variar do preto a um pouco avermelhado, porém aqui temos exemplares apenas com manchas pretas, mas são manchas muito grandes, proeminentes, então fica fácil também de identificar esses animais. Os animais também conhecidos pela sua docilidade, apesar do girolando atualmente ter tido um melhoramento genético para que isso também possa acontecer, também visando a docilidade, animais mais fáceis de lidar tanto no pasto quanto no curral, e isso que pregamos aqui na fazenda aqui da UFGL. Animais dóceis, com bem-estar, para que elas possam produzir da maneira mais adequada possível. As vacas aqui no estábulo, elas ficam alojadas em sistemas de confinamento. Então aqui no estábulo nós temos dois tipos de sistema de confinamento, o compostibal e o freestyle. Qual que é o objetivo? É tirar as vacas do pasto por causa da lama no verão, diminuir a incidência de carrapato nelas e também diminuir o estresse térmico. Então aqui a gente tem o compostibal. Observe que a cama ela é composta por maravalha e temos também outros tipos, como casca de café e serragem. Observe que na nossa estrutura tem ventiladores para promover o conforto térmico dos animais, temos lanterni para permitir a renovação constante de ar, temos sombrite também. Para que o sombrite? Para diminuir a incidência de carga térmica adiante nos animais, permitindo assim o seu bem-estar. O segundo sistema de confinamento que temos aqui no estábulo é o freestyle. Observe que a gente tem camas de tamanhos fixos para cada categoria de animal que for alojado nas baias. A gente tem também ventiladores e lanterni como no composto. Observe que a dieta foi fornecida, totalmente misturada, então ela é fornecida 3 vezes ao dia e são realizados 3 ordenhas. Os animais, antes de serem ordenhados, eles tomam banho, então saem lote por lote, separadamente, vão para a sala de espera. Quando todos os animais de cada lote estão na sala de espera, é ligado o ventilador e a aspersão simultaneamente. Então eles vão tomar banho durante 30 minutos, melhorando ali seu conforto térmico para serem ordenhadas. Depois de todas as etapas apresentadas, o leite está pronto aqui no tanque para ser coletado pelo caminhão dos laticínios, que então fará a pasteurização, envase e depois a comercialização nos supermercados, padarias e similares. E esses foram os 2 últimos episódios da Mini Fazenda aqui no nosso programa especial da Semana do Fazendeiro de 2021. Se você quiser conferir
todos os outros episódios disponíveis. É só entrar no site oficial da Semana do Fazendeiro e lá na aba Leilões e Exposições e acessar a Mini Fazenda. Por lá você confere todas as unidades de extensão e pesquisa da UFV que a gente visitou para produzir esse material bem legal que você acompanhou aqui durante a semana. Agora a gente vai rever alguns vídeos que a gente fez aqui na TV Viçosa para finalizar as Semanas do Fazendeiro que a gente tanto bem transmitiu nesses últimos anos aí. Todo final de Semana do Fazendeiro a gente produz um vídeo bem legal e vamos rememorar esses momentos de Semana do Fazendeiro física, onde a gente estava lá fazendo as coberturas. Semana do Fazendeiro 2018. Lá é o lugar de onde eu vim, de lá eu nunca quis sair. Lá é tão fácil viver em paz. Lá o café tem mais sabor e a alvorada tem mais cor. Os fins de tarde são especiais. Minas
Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais, não te esqueço jamais. A cachoeira é meu mar, toda igreja tem altar, das montanhas eu toco o céu. Da Mantiqueira ao Ruá, da Serra Fina vim buscar, todos meus sonhos hei de encontrar. Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais, não te esqueço jamais. Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais, não te esqueço jamais. Que saudade da Semana do Fazendeiro, física e presencial, como ela tem que ser. Sempre que a gente revê esse material, a gente fica esperançoso que no ano que vem possamos estar todos juntos aqui pelas várias partes do campus da UFV, né? Obtendo muito conhecimento, muito entretenimento também, tanto para quem vem para cá, quanto para quem acompanha as nossas transmissões pela Rádio Universitária 100,7 FM e também na tela da TV Viçosa, como você acompanhou a gente nesse programa especial durante toda a semana. Sabemos que a Semana do Fazendeiro é virtual, já repetimos isso inúmeras vezes por aqui, mas como que foi produzir tudo isso? A Fratev teve muita parte nesse evento, produzindo os materiais para a UFV, produzindo os nossos próprios materiais. Nossa pequena, grande equipe se esforçou bastante para levar o melhor da Semana do Fazendeiro aí para sua casa. Vamos conferir um pouquinho desses bastidores, como foi trabalhar para produzir esse evento sensacional. Produzir a Semana do Fazendeiro 2021 para mim foi surpreendente, porque a gente sempre costuma falar que toda Semana Fazendeiro deixa uma história. Até pelo fato da gente chegar lá às 8 horas da manhã, sair 8 horas da noite, lá no espaço do multiuso, né? E ter o convívio com as pessoas, estar lá, ver o movimento, sempre cria boas histórias para a gente lembrar depois. Essa a gente estava achando que não ia ter esse mesmo crime, essas histórias, mas pelo contrário, teve. Mas foi diferente, foi gostoso também, né? Na verdade, lá nós fazemos de uma segunda até a sexta, e aqui nós já estamos fazendo, já tem quase 2 semanas, porque preparando já desde a semana passada os shows, as edições, as vinhetas que iriam rodar. Foi muito satisfatório, porque faz parte do cotidiano, das festividades, e os violeiros também muito empenhados também em fazer um trabalho bonito como eles fizeram, né? Surpreendeu sim, a expectativa foi muito boa. Agora a falta de presença atrapalhou muito, né? Mas graças a Deus vieram aqui no estúdio da 100 e deram o recado, completou mais a festa da Semana do Fazendeiro. Antes acompanhavam as nossas reportagens, as nossas matérias, as histórias que a gente contava. E esse ano a gente ajudou a construir essa história que é a Semana do Fazendeiro, nesse 91º capítulo dessa história. Bom, foi muito gostoso estar de volta assim na Semana do Fazendeiro, que a gente estava morrendo de saudade, o ano passado não teve, né? Mas totalmente diferente, sem o calor humano, sem as pessoas ali junto, né, e tal. Mas foi ótimo, a gente pôde relembrar os bons tempos numa época que não tinha Covid. A demanda foi totalmente diferente também, porque a gente estava um tempo sem fazer ao vivo, sem ter demandas com horários cravados, mas foi gostoso. Foi bom fazer parte de um projeto tão grande quanto a Semana do Fazendeiro não só para Viçosa, mas para a região. A Fratev foi o braço direito do pessoal da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, porque a Fratev ficou a cargo de toda parte de gravação e transmissão da Semana do Fazendeiro, incluindo mini fazenda, premiação do torneio leiteiro, programas especiais, roda de conversa. E, assim, a Fratev teve o seu papel importante nessa questão na Semana do Fazendeiro 2021.
Para a gente aqui como equipe foi interessante porque é um momento do ano onde a gente tem muito contato com a universidade, com as coisas que estão ao redor da universidade, esse meio rural. A gente visitou inúmeras unidades de pesquisa e extensão produzindo a mini fazenda, por exemplo. Teve gente da nossa equipe que até passeou de cavalo. Foram muitas aventuras aí que a gente pôde conferir pessoalmente, né, produzindo esse material. Foram 2 semanas de gravações, né? Uma semana a mais do que a de costume, e a gente conheceu boas histórias, deixou boas histórias, né? Até hoje a gente comenta, a gente ri. Foi corrido? Foi bastante corrido, mas foi aquele corrido legal, aquele que não estressava, não cansava, muita poeira. Foi muito bom, foi surpreendente. Eu acredito que o desafio maior foi trazer tudo que era presencial, show, palestra, bate-papo, tudo para o virtual. Porque tem que ter a gente está acostumado com aquele contato, né, com as pessoas ali, um show, todo mundo junto. E colocar isso na TV, colocar isso no YouTube, sendo que as pessoas já cansaram dessa vida online, porque já estamos aí há 2 anos assim, né, mais ou menos, as pessoas já não aguentam mais isso. E conseguir manter o público cativo, fiel, foi a parte mais difícil. Mas a gente conseguiu dar conta, e se tivesse mais uma semana, a gente ia fazer muito bem feito. Eu gosto muito daquele público, né? Eu gosto do contato com as pessoas, então eu sinto muita falta disso, mas no momento é o que podemos ter, então a gente tenta levar alegria para as pessoas da mesma forma e conhecimento. No fim das contas, para quem acompanhou, foi uma experiência muito bacana, interessante. A gente conseguiu transmitir o que é a Semana do Fazendeiro pela TV, pelas ondas do rádio e também pela internet, que foi por onde a maioria das pessoas puderam ter acesso a. Para 2022, se Deus quiser, a gente espera estar todo mundo lá, cada um no seu espaço, lá no centro de vivência, e a gente com o nosso espaço lá também presencial, fazendo shows. Pois é, a gente vê que não é fácil produzir todo esse conteúdo, todo esse material que chega até você aí em casa, né? É sempre um desafio, mas quando a gente recebe os elogios das pessoas, né, o feedback, dizendo o quanto foi legal, o quanto gostaram, o quanto curtiram toda essa programação especial que a gente preparou, os conteúdos também que a gente produziu para a Semana do Fazendeiro, especificamente para o site, enfim, tudo que a Fratev e a UFV proporcionaram juntas para você nessa Semana do Fazendeiro de 2021. A gente se despede aqui, né? Infelizmente esse é o nosso último programa especial da Semana do Fazendeiro. Se você quiser rever toda a nossa programação especial dessa semana, é só entrar no youtube.com/TV Viçosa e curtir, né, tudo que a gente produziu, relembrar e ficar com esse gostinho de Semana do Fazendeiro. A gente se despede, eu fico por aqui. Meu muito obrigado para você que esteve com a gente durante essa semana. Nos encontramos no ano que vem, né, falando de Semana do Fazendeiro, porque continuamos produzindo conteúdo aqui na TV Viçosa. Muito boa noite, tchau!